Fala, galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, teu professor de física, e na aula de hoje a gente vai estudar os famosos espelhos planos, que são conteúdo tranquilo para nós, mas se você prestar atenção neles, né, você nunca mais terá dificuldade nessa brincadeirinha aqui. Lembrando, desde já, peço que você se inscreva no canal, capite? E deixa aquele like, porque vira e mexe tem uns vídeos bem interessantes para você. Comecemos então. Olha só, os espelhos planos, galera, são aqueles espelhos que você já conhece, tá bom? Existem vários tipos de espelhos, espelhos esféricos, inclusive, mas o espelho plano você está bem habituado porque é aquele espelho que você se olha toda manhã para você ver o quão bonitão você tá. Beleza? Ele é um espelho completamente reto, a gente vai desconsiderar quaisquer imperfeições, ou seja, ele é perfeitinho. E isso faz com que os raios de luz que cheguem nele também sejam todos refletidos de uma forma bem certinha. Capite? Olha só que doideira. Para a gente começar a conversar sobre espelhos planos, eu preciso que você entenda que a gente vai representar os raios de luz por essas setinhas. E que existem dois raios de luz sobre os quais vamos falar. O raio de luz incidente, que é o raio de luz que chega no espelho, e o raio de luz refletido, que é aquele que sai, né, que é refletido pelo espelho. Quando a gente olha para um espelho plano, a gente precisa primeiramente determinar uma reta imaginária. Professor, o que é essa reta imaginária? Olha essa letra N aqui. Essa letra N serve para simbolizar essa retinha pontilhada que você está vendo saindo do espelho plano e formando, olha que doideira, 90 graus com o espelho. Olha só, eu peguei o espelho, tracei uma reta perpendicular, quer dizer que forma 90 graus com o espelho, esses aqui são ângulos de 90 graus, e eu vou chamar essa reta de reta normal. Então essa menina tem um nome, beleza? Olha aqui o nome dela, reta normal. É legal que você saiba que essa tal dessa reta normal, galera, é uma reta imaginária. Ela não existe de verdade, tá bom? Inclusive, quando você olha um espelho plano, você não vê uma reta saindo do espelho vindo na direção dos seus olhos. Ela é só uma reta imaginária. E, por definição, ela vai ser sempre perpendicular ao espelho. Beleza? Então vamos colocar aqui, a reta normal é uma reta imaginária e ela vai ser perpendicular ao espelho. Sempre, tá? Sempre. Não tem choro aqui não. Perpendicular ao espelho. Aí você desenhou um espelho plano, traçou a reta normal. Aí a gente começa a brincar. Por quê? Porque a gente trabalha muito com os ângulos que esses dois raios de luz, incidente e refletido, formam com essa reta normal. Você consegue ver esse ângulo I aqui, ó, amarelinho, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo amarelinho é chamado de ângulo I, de incidente. E aí, quando a luz está saindo, ela forma com essa mesma normal um ângulo R, que a gente chama de ângulo refletido. Quer dizer que aqui a gente lida com dois tipos de ângulo, o ângulo incidente e o ângulo refletido. E os dois são calculados em relação à reta normal. Por isso a importância dela, beleza? Por isso a gente precisa, num primeiro momento, desenhar a reta normal. Então a gente vai aqui definir, é óbvio, que o ângulo incidente ele vai ser sempre igual ao ângulo refletido, beleza? Mas olha só, esses dois ângulos aqui que você está vendo, eles são medidos em relação a quem mesmo? Em relação a normal. Quer dizer que num espelho plano eu vou traçar uma reta normal, aí eu vou desenhar os raios de luz que chegam e que saem, que são chamados de incidente e refletido, vou calcular o ângulo que esses caras formam com a reta normal, não é com o espelho, apesar de em algumas situações esses ângulos formados com o espelho também serem iguais, mas a referência é normal. Quando eu tenho esses ângulos formados com a reta normal, aí eu digo que eles são iguais. Exatamente, professor. Me dá um exemplo lógico que eu te darei. Dá uma olhada aqui, filhote. Um raio de luz R atinge um espelho plano A, reflete-se e atinge outro espelho plano B, perpendiculares entre si, sofrendo uma segunda reflexão.
Determine o valor do ângulo de reflexão no espelho A e B, respectivamente, jovem. A gente consegue ver um raio de luz R chegando e batendo nesse espelho A. A questão fala que depois de bater no espelho A, ele bate no espelho B, e a questão quer saber quais são os ângulos de reflexão nesses dois espelhos. Eu quero fazer uma observação rápida. Você perceba que esse espelho ele tem aqui, ó, 3 tracinhos, e esse meninão aqui também tem 3 tracinhos. Essa parte em que você vê esses 3 tracinhos, olha só, é a parte não reflexiva, tá bom? Então, onde tem esses 3 tracinhos aqui, a gente vai chamar de parte não reflexiva. Aqui, ó, não reflete, tá bom? Mas não reflete onde? No lado de lá, onde tem esses 3 tracinhos. A questão quer saber o ângulo de reflexão. Galera, ângulo de incidência e ângulo de reflexão são formados com a normal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir nesses dois caras e traçar uma reta normal. Olha só, onde esse raio bate no espelho A, eu vou traçar uma reta normal. Aqui, ó. E aí, esse raio de luz, ele vai sair daqui e vai bater no espelho B, tá bom? Você concorda com isso? Que ele vai sair daqui e vai bater no espelho B. Quando ele bater no espelho B, olha só esse raiozinho azul, ele vai bater mais ou menos aqui, tá bom? E aí, aqui eu vou traçar a reta normal também. Olha só, a gente vai ver que a partir daqui eu traço uma reta normal que é perpendicular ao espelho. Professor, não consigo observar que ele é perpendicular ao espelho. Dá uma olhada aqui, ó. Este ângulo formado aqui inteiro é um ângulo de 90 graus. Tanto para um lado quanto para o outro lado. A mesma coisa acontece aqui, beleza? 90 graus para um lado, 90 graus para o outro. Vamos pensar aqui nessa situação em que a luz bate no espelho A, tá bom? Você tem dois ângulos. Você tem esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, formado com a reta normal na chegada, e você tem esse ângulo aqui, que é o ângulo de reflexão, formado com a reta normal na saída. Eu vou pintar esses dois meninos aqui por algumas corzinhas que a gente consiga ver. Olha só. Esse meninão aqui vai ficar todo verdinho, tá vendo? E o outro do outro lado, ó, vai ficar todo amarelinho. São cores bem clarinhas, capite? Então, olha, esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo I, de incidência. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo R, refletido, capite? Olha só que doideira. Esse raio de luz, ele formava 60 graus com o espelho. Só que aí eu tracei a reta normal, que forma quantos graus com o espelho? Forma 90 graus. Então, olha, o ângulo formado entre a normal e o espelho é 90 graus. O ângulo formado entre o raio e o espelho é 60. Quanto é que tem que ser esse restantezinho desse ângulo I aqui para ele completar os 90 graus? Exatamente, ele tem que valer 30 graus. Olha lá que coisa linda. Quer dizer que o ângulo de reflexão também vale quanto? Também vale 30 graus. Maravilha. Aí agora a gente vai precisar de pegar aqui, ó, e formar um triângulozinho retângulo, porque vai facilitar bastante a nossa vida. Olha só que doideira. Cadê tu? Aqui. Esses dois espelhos são perpendiculares, a questão falou. E aí eu posso ir completando os ângulozinhos da forma como eu conheço. Capite? Olha só o que eu vou fazer. Esse ângulo aqui, ó, azul, que é um dos ângulos desse espelho, ele tem que valer quanto? Tenta usar os seus conhecimentos em matemática. Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Esse ângulozinho aqui amarelo, ele vale 30. Então, o restante para completar os 90 graus é quanto? Exatamente, 60 graus. Então, aqui vale 60 graus. Viu que a gente está completando os ângulos? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Quer dizer que esse ângulozinho que você está vendo aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, ele tem que valer o restante. Professor, como assim restante? Esse ângulo vale 60, aqui embaixo vale 90, tá? O que já deu 150. Então, esse camarada aqui, para completar o pagode, tem que valer isso aí, 30 graus. Tem que valer 30 graus. Aí a gente consegue determinar esse ângulo aqui, por exemplo, que é o ângulo que eu vou chamar de I'. Por que I'? Porque esse aqui já é I, esse aqui eu chamo I', que é o ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência que você está vendo, que eu vou pincelar com verdinho, por exemplo, ó.
Tá vendo ele aqui? Ele tem que valer quanto, você acha? Se você falou que ele tem que valer 60, você está certo. Por que ele tem que valer 60? Porque aqui é 90 graus. Se ele chega aqui, ó, formando um ângulo de 30 graus entre o raio e o espelho, o restante, para dar os 90, tem que ser 60. Se esse ângulo de incidência vale 60, quer dizer que esse é o mesmo valor do ângulo de reflexão. Eu vou chamar só de R', tá? Então, para mostrar que esse aqui é o ângulo de reflexão no espelho B. Então, a gente tem aí os valores. Ó, ele queria saber o valor do ângulo de reflexão do espelho A e no espelho B. Ângulo de reflexão no espelho A, 30 graus. Ângulo de reflexão no espelho B, 60 graus. Lógico que essa questão envolveu um pouco de geometria, mas é bacana saber como é que a gente constrói isso aqui, tá bom? De boas? Qualquer dúvida, coloca aí embaixo para nós. Vamos para a próxima. Galera, a gente precisa também entender como funcionam as distâncias entre objeto e espelho e imagem e espelho quando a gente trata de um espelho plano. É legal que você saiba que caso você, aqui, ó, esse aqui é você, tá bom? Caso você se posicione a uma distância de 5 metros de um espelho, e a gente consegue ver esse espelho aqui, a sua imagem vai ser formada, olha aqui, sua imagem vai ser formada do outro lado também a uma distância de 5 metros. A gente fala que a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância entre a imagem e o espelho. Quer dizer que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Esse pedaço, essa distância do objeto até o espelho, a gente vai chamar, por exemplo, de DO, distância do objeto. A distância da imagem até o espelho a gente chama de DI. Existem algumas literaturas que chamam, ao invés de DO, chamam de P. Ao invés de DI, chamam de P'. Só vou colocar essa observação para você. Pode ser P, distância do objeto, e P', a distância da imagem, tá? Não tem problema não. Mas a gente vai trabalhar por enquanto que DO e DI. Então a gente vai falar o seguinte, que a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. A gente precisa entender, então, que é sempre aqui, ó, são sempre as distâncias até, tá bom? Até o espelho, tá? Sempre distância até o espelho. A gente não pode esquecer disso, legal? Então, a distância que você está de um espelho é a mesma distância que a sua imagem está daquele espelho. Lógico que é legal que você perceba que a distância entre o objeto e a imagem vai ser igual a 2 vezes a distância entre o objeto e o espelho. Olha aqui, 5 metros é a sua distância até o espelho. Já que a distância da imagem até o espelho também é 5 metros, a distância entre vocês dois tem que ser de 10 metros. Que loucura, né? Então, olha só, a distância do objeto até a imagem é 2 vezes a distância do objeto até o espelho. A gente pode até escrever isso aqui, ó, para ficar legal. Distância do objeto até a imagem, tá bom? Ó, a distância do objeto até a imagem é igual a 2 vezes a distância do objeto até o espelho. Lógico que isso é intuitivo, não precisa decorar isso como sendo uma fórmula, tá? Bora para um exercício legalzão? Sentado na cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro, em pé atrás dele. As dimensões relevantes são dadas na figura. A que distância horizontal dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro? Então, ele quer a distância, tá, dos olhos do rapaz até a imagem do barbeiro. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar entender que isso aqui que você está vendo, olha lá, ó, isso aqui é o nosso espelho. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro calcular a distância do barbeiro até o espelho. Qual que é a distância do barbeiro até o espelho? Vamos lá, tenta pensar aí. Acho que você consegue. A distância do barbeiro até o espelho vai ser isso aqui, filhote. Vão ser esse 0,5 mais esse 0,8 metros. Porque 0,8 metros é a distância do garotão até o espelho, 0,5 do barbeiro até o garotão. Quer dizer que a distância do barbeiro até o espelho é de 0,5 metros mais 0,8 metros, que vai dar 1,3 metros. Professor, esse 1,3 metros é o que mesmo? É a distância, olha lá, do barbeiro até o espelho, tá? E lógico que a imagem dele também vai ser formada nesse ponto aqui, ó.
tá bom? Se o barbeiro está a 1,3 metros do espelho, a imagem do barbeiro, aqui ó, que eu vou chamar de IB, imagem do barbeiro, também vai ter essa distância. O que a questão quer? A questão quer saber a distância do jovem até a imagem do barbeiro. Vai ser isso aqui, ó, sai dos olhos do jovem, aqui, ó, sai dos olhos do jovem e chega até a imagem do barbeiro. Vou fazer até mais embaixo, ó, sai dos olhos do jovem, chega até a imagem do barbeiro. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 0,8 de um lado, metros, tá bom? E a gente vai ter do outro lado 1,3 metros. Então, a distância que ele quer aqui nessa brincadeira, tá? A distância dos olhos do jovem, beleza? Até a imagem do barbeiro vai ser igual a 0,8 mais 1,3. O que vai dar para nós? Dá para nós quanto? Exatamente 2,1 metros. Então, viu? Como é que a gente faz para determinar as distâncias de objeto até espelho, imagem até espelho? Não esquece disso aqui não, tá bom? E aqui eu trago uma observação para você que é bem legal. Dá uma olhada na questão. Numa sala com uma parede espelhada, uma pessoa se afasta perpendicularmente dela, com velocidade escalar de 2 metros por segundo. A velocidade escalar que a pessoa se afasta de sua imagem é... Olha só, isso aqui é uma questão que cobra o seguinte. Imagina tu que você tem aqui um espelho plano, beleza? Aqui, ó, o espelho plano. E você é um objeto que está bem aqui, ó. Você é um objeto que está se afastando desse espelho. Se você está se afastando, o que sua imagem está fazendo? Isso aí, sua imagem também está se afastando desse espelho. Então, a gente tem aqui uma velocidade. Uma velocidade do objeto, beleza? E a gente tem aqui uma velocidade da imagem. A questão fala, inclusive, que esse objeto ele se afasta a uma velocidade de 2 metros por segundo. Logo, a sua imagem também se afasta a uma velocidade de 2 metros por segundo. E aí a gente entra num conceito que vocês já estudaram em uma parte de física chamada de velocidade relativa. Como o objeto se afasta do espelho, a imagem se afasta do espelho, quer dizer que eles se afastam mutuamente. Quer dizer que essa velocidade que a gente vai chamar de R de relativa de afastamento é igual a 2 mais 2, ou seja, 4 metros por segundo. A gente fica com a letra C. Professor, qual que é o conceito disso aqui? Então, galera, a gente vai dizer que a velocidade do objeto em relação à imagem vai ser sempre igual a 2 vezes a velocidade do objeto. Também não é uma fórmula que você precisa decorar. Se você entende esse conceito de velocidade relativa, que os dois se afastam mutuamente, você está na chuva. Então, imagina que o objeto está se movendo a uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele está se movendo em relação à imagem no dobro disso. 10 metros por segundo. Mesma coisa aconteceu, velocidade de 2, a velocidade de 1 em relação ao outro é de 4. Tá bom? Qualquer dúvida, pergunta aí abaixo nos comentários. Agora a gente vai entrar no mérito de reversão da imagem. Esta tal dessa reversão da imagem é muito louca. Você já percebeu que quando você, em frente a um espelho, levanta a sua mão esquerda, o seu reflexo levantaria a mão direita? Se você nunca percebeu, peço que você dê uma olhada, tá? E nisso em frente ao espelho. Aqui a gente tem a mão esquerda de uma pessoa. E aqui a gente tem a mão direita do reflexo. Quer dizer que as imagens, quando refletidas por um espelho, elas sofrem aquilo que a gente chama de reversão. Professor, reversão é a troca da esquerda pela direita. E essa troca da esquerda pela direita a gente costuma chamar de enantiomorfismo. Como assim? A gente fala que os espelhos planos, eles formam uma imagem, olha só, enantiomorfa. Hora de morfar? Não. A imagem no espelho plano, ela não tem deformações, de forma que a sua imagem não fica maior nem menor do que o objeto. Mas ela sofre essa reversão da esquerda pela direita. Às vezes a câmera frontal do seu celular acaba fazendo isso, entende?
Olha só, para que a gente exemplifique isso melhor, aqui você tem a letra R e aqui você também tem a letra R, só que o reflexo dela, na verdade. A imagem do objeto até o espelho é 3 centímetros. A imagem até o espelho também 3 centímetros. A altura do objeto, 5 centímetros. A altura da imagem também 5 centímetros. Então, olha só, a gente pode dizer que não existe alteração do tamanho do objeto. Então, não há alteração do tamanho, beleza? Então a gente vai colocar do tamanho. Quer dizer que o tamanho do objeto também vai ser o tamanho da imagem. Só que existe aqui uma reversão, que é essa troca da esquerda pela direita. Dá para ver como é que funciona isso aqui, ó? Essa parte aqui, por exemplo, que eu vou chamar de A, aqui, ó, que é o pezinho do objeto, está a 3 metros do objeto. E esse pezinho do objeto também está a 3 metros do espelho. Aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui, por exemplo, de A. E aqui, ó, essa parte do pezinho da imagem, a linha. Olha aqui, essa ponta aqui, tá? Essa ponta que eu vou chamar de B, ela está a uma distância maior do que 3 metros. Enquanto que a ponta correspondente lá na imagem, que eu vou chamar de B', também está a uma distância maior. Isso faz com que a imagem fique revertida. É muito louco, porque a gente consegue entender que algumas letras serão refletidas pelo espelho da mesma forma como elas são. Imagina, por exemplo, a letra A. Aqui, ó. Imagina que isso seja um espelho. Tenta trocar a letra A. Se você inverte a esquerda pela direita dela, ela continua sendo a letra A. Se você fizer isso com outra letra, tipo L, R, E, você vai perceber que existe aí uma clara reversão que alguns vestibulares vão chamar de enantiomorfismo ou uma imagem enantiomorfa. A reversão é a troca da direita pela esquerda. Lembrando, se eu viro de cabeça para baixo, a gente chama isso de inversão, não de reversão. Olha só que doideira. Klaus, um lindo menininho de 7 anos, ficou desconcertado quando, ao chegar em frente ao espelho de seu armário, vestindo uma blusa onde havia seu nome escrito, viu a seguinte imagem de seu nome escrito como? Galera, olha só que doideira. Imagina tu que eu coloque aqui um espelhinho, beleza? Aqui é o espelho. E em frente a esse espelho eu escreva o nome do nosso brotherzão Klaus. Vai ficar bem assim, ó. Klaus. Com 2 S. Ixi, ficaram muito grandes aqui as letras, né? Vou escrever aqui, ó. Klaus. Olha que maravilha. E aí a gente precisa entender que essas letras vão ser refletidas por um espelho. Então vou pegar essa letra aqui e vou trocar a esquerda pela direita dela. A letra mais próxima do espelho é S. Então eu vou ter a letra mais próxima a S aqui, ó. Mas eu tenho uma reversão. A segunda letra mais próxima do espelho também é o S. Eu vou fazer essa mesma segunda inversão. Quando eu troco o U, né, a esquerda pela direita, eu continuo com o U. O A também, mas o L é nítido, uma inversão, ou uma reversão, perdão. E a letra K também sofre essa reversão. Perceba que a letra mais próxima do espelho é o S. Então a letra mais próxima do espelho vai ser o S. A mais afastada é o K. Então a mais afastada também vai ser o K. A gente fica com qual alternativa aqui? Então a gente fica com a letra D. Professor, isso não deve acontecer com mais nada, não acontece, galera. Se você der uma olhada de frente para uma ambulância, você vai ver que a palavra ambulância, que é escrita assim, ela vai estar, na verdade, escrita frontalmente por uma ambulância da seguinte forma, ó. O A está mais próximo, o I também. Eles não sofrem reversão, mas o C sofre, o N também sofre, o A com circunflexo não sofre, o L sofre, o U não sofre, o B sofre, o M não sofre, o A também não. Então, uma imagem, quando você vê frontalmente uma ambulância, vai estar desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque as pessoas, quando veem essa imagem, elas veem, tá bom? Por um espelho. Como assim? Olha só, a galera quando vê essa imagem, eles veem pelo espelho do retrovisor do carro. E aí você tem uma imagem, tá? Desse jeito, verdinho. Quando você vê essa imagem através do espelho do retrovisor, ela aparece certinha. Tá? Porque os motoristas da frente precisam ver essa imagem. Pessoal, mas dá para ouvir o barulho da ambulância. Beleza, mas se a pessoa for surda, ela precisa dar uma lidinha, né? Aí é legal que ela não se confunda. Capite? Então as imagens nas ambulâncias, aquelas imagens frontalmente das ambulâncias, elas são escritas desse jeito. Dá uma reparada quando você tiver a oportunidade. Pessoal, quero saber como é que fica qualquer imagem refletida por um espelho. Ou você usa um espelho,
ou tem um bizu. Você escreve a palavra numa folha e você vê como ela está escrita a partir da parte de trás da folha. Isso é bem legal, tá? Galera, para a gente finalizar, vamos falar sobre as associações dos espelhos planos. Olha só, quando eu coloco dois espelhos planos e eu coloco o começo de um encostado no começo de outro, como se fosse dessa forma aqui que você está vendo, e eu formo entre eles um determinado ângulo, por exemplo, aqui ó, um ângulozinho que eu chamo de ângulo θ, eu tenho uma associação de espelhos planos, de dois, tá bom? De dois espelhos planos nessa situação, onde um ângulo é formado entre esses dois malucos. Se eu coloco um objeto aqui na frente desse cara, eu vou ver que um determinado número de imagens vai ser formados. Então, ó, vão ser formadas, né? Então aqui eu tenho o objeto, por exemplo, em frente a dois espelhos que estão associados, formando entre eles um ângulo θ. E aí eu vou ter várias imagenzinhas aqui atrás. Quantas imagens, professor? Não sei quantas imagens eu vou ter, tá bom? Então aqui um ponto de interrogação para um número de imagens formadas. Professor, eu nunca percebi isso não. Você pode fazer esse experimento na sua casa. Coloca dois espelhos, tá? E um objeto em frente a ele. Você vai ver que vai acontecer uma coisa dessa aqui, ó. Tá aparecendo essa imagem. Apesar de parecer que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, na verdade só existe uma vela. E que vela é essa? É essa vela aqui, ó. Essa vela que você está vendo é o objeto posto em frente ao espelho. E todas as outras, aqui, ó, 2, 4, 6 velas são as imagens. Beleza? Então, um objeto está formando aqui 6 imagens. Existe uma fórmula pela qual a gente consegue determinar o número de imagens formadas a partir de um espelho. E eu preciso cuspir essa fórmula na sua cara. Mil perdões por isso, tá bom? Mas a gente vai chamar de N o número de imagens. A gente vai dizer que o número de imagens formadas por um espelho vai ser igual a 360 graus, dividido por esse ângulo formado entre esses dois espelhos, menos 1. Professor, então você vai me dar aqui o ângulo formado entre esses dois espelhos, 360 graus é porque é uma volta completa, e aí eu vou pegar uma volta completa e eu vou dividir de acordo com as fatias desse ângulo, tá bom? Quer dizer que eu vou pegar 360, dividir por esse ângulo, eu vou determinar o número de imagens, quase. Você tem que subtrair 1. Esse 1 que a gente subtrai é o próprio objeto, é para a gente não contar ele. Por exemplo, nesse exemplo, aqui ó, nesse exemplo, quantas imagens tem? Tem 6 imagens, mais um objeto. Então, a gente pega 360 e divide por θ, a gente descobriria o número de velas totais. A gente subtrai 1 porque esse é o objeto, tá bom? Lembrando, então, o ângulo a gente sabe quem é. Mas eu preciso lembrar que esse N aqui, tá bom? Ele é o número de imagens, galera. Fica esperto porque é o número de imagens, tá? Às vezes a questão fala bem assim, olha, um cara ficou em frente a dois espelhos associados. E aí eu não vi um cara, eu vi 7 caras. Você tem que entender que o número de imagens é 6. Porque um desses 7 caras é o próprio objeto, beleza? Vamos a uma questão para você entender como é que isso aqui funciona? Observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto entre eles colocado, Sinead, um curioso aluno, verifica que para determinado ângulo formam-se 5 imagens. Olha só, 5 imagens, já é quem? Já é o N. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens, o que acontece? Diminui. A questão quer saber qual era o ângulo inicial e se o ângulo estava aumentando ou diminuindo. Bora lá, jovenzão. Primeiramente, eu vou aplicar aquela fórmula. Olha só, N é igual a 360 sobre esse ângulo que eu quero descobrir menos 1. No lugar desse N que você está vendo aqui, eu coloco o número de imagens, tá bom? E ele já fala que o número de imagens é 5. Quando eu resolver a equação, o primeiro cara a ser passado para o outro lado é esse 1. Quando ele vai para o outro lado, ele vai como? Positivo. A grosso modo, a gente fala isso, não é verdade? Então, o desenvolvimento vai ficar bem assim, ó. 5 mais 1 é igual a 360 sobre θ. Tá bom? Aí vai ficar 6 é igual a 360 sobre θ. Então, θ vai ser igual. Θ vai para lá multiplicando 6, vem para cá dividindo 360 dividido por 6, 60 graus era o ângulo inicial. Maravilha. Então,
Então a gente já consegue eliminar aqui as letras B, D e E. A gente fica entre a letra A e a letra C. Isso aqui é muito interessante, porque a questão fala que quando ele vai variando o ângulo, o número de imagens diminui. Galera, vamos entender o negócio. Aí eu vou precisar de outra paginazinha para a gente aqui, ó. Número de imagens é igual a 360 sobre θ menos 1, beleza? A gente vai comparar o número de imagens com esse ângulo. O que acontece... Opa, que eu colocar até outra cor. O que acontece com o número de imagens quando esse ângulo aumenta? Esse ângulo e o número de imagens são direta ou inversamente proporcionais? Para fazer essa análise, você pode esquecer desse 1, que ele é uma constante. Vamos lá, pensa comigo. Quando esse n aumenta, quando o ângulo aumenta, o que acontece com o número de imagens? Diminui, porque vocês já estudaram em matemática que esses dois caras são inversamente proporcionais. Ele diz, então, que o número de imagens diminui. Para que o número de imagens diminua, quer dizer que o ângulo só pode aumentar. Então, essas duas grandezas aqui, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. Olha lá que maravilha. São inversamente proporcionais. Vamos voltar à questão anterior. A questão fala que o número de imagens diminui, logo o ângulo ele precisa aqui, ó, aumentar. E aí a gente fica como resposta certa a nossa letra A. Beleza? Espero que você tenha entendido tudo o que você precisa saber sobre espelhos planos para o Enem, vestibulares, as provetas que você vai fazer na escola. Não esquece de compartilhar com quem precisa, porque conhecimento deve ser compartilhado, de graça receber e de graça dai. Beleza? Qualquer coisa, comentário aqui embaixo que eu respondo sempre. Beijo no seu coração. Forte abraço.